bem-vindos a mais um vídeo aula, onde o assunto hoje é restos a pagar. Lembrando que nós estamos no último ano de mandato das prefeituras do nosso país e essa foi uma pergunta que nós recebemos pelas redes sociais, Facebook e Instagram. Eu respondi essa pergunta de acordo com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal para restos a pagar. Só que eu estou aqui gravando esse vídeo, por quê? Porque eu quero aliar toda a parte da legalidade aos princípios administrativos que vão dar o respaldo para que o gestor tome realmente decisões. E decisões assertivas, certo? Então, eu vou me apresentar, meu nome é Cleodenise. Sou professora há 36 anos ou mais, não sei, acho que eu perdi as contas, acho que é mais. Mas tudo bem, vamos considerar os 36 anos, né? Onde eu iniciei a minha carreira como professora de matemática e trabalhei por 18 anos na contabilidade geral da Secretaria de Fazenda do estado onde eu moro, estado de Mato Grosso. E aprendi na prática orçamento público. Bom, eu tive um sério receio em começar a ensinar sobre esse assunto, mas há 18 anos atrás eu tomei essa decisão e por todo esse tempo eu venho ensinando sobre orçamento público em cursos presenciais. Relutei bastante para começar a gravar os cursos online, mas estou aqui gravando esse vídeo para vocês, onde eu vou esclarecer em relação a uma das perguntas que nos fizeram no Facebook e Instagram, e a pergunta é obrigatório ter no banco o valor financeiro para fazer inscrição de uma despesa em restos a pagar? Bom, a resposta é depende. Depende do exercício financeiro da qual o ente federativo está. Por exemplo, esse é o último ano de mandato das prefeituras. Então, como é o último ano de mandato das prefeituras, todos os prefeitos têm que deixar inscrito em restos a pagar os valores das despesas que não foram pagas durante o exercício com cobertura financeira. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não regulamenta que nos 3 exercícios anteriores, restos a pagar tem que ter cobertura financeira. Então, muitos gestores entendem e colocam ao pé da letra que só no último ano de mandato, restos a pagar tem que ter cobertura financeira. Bom, mas o que é restos a pagar? Eu vou fazer um esclarecimento conceitual em relação a restos a pagar, porque pode ser ter pessoas que estão assistindo esse vídeo e não têm esse conhecimento. Então vamos lá. Uma lei orçamentária, ela tem vigência de um exercício financeiro, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Todas as despesas que vão sendo executadas nesse exercício financeiro devem ser pagas até o dia 31 de dezembro desse exercício financeiro. Muito bem. Todas aquelas despesas que não forem pagas até o dia 31 de dezembro desse exercício financeiro serão inscritas em restos a pagar para ser paga no exercício seguinte. E como que funciona esse processo de execução da despesa? Bom, ele tem 3 fases. Ele tem a fase do empenho, que é quando o ente federativo contrata uma empresa, pessoa jurídica ou pessoa física, para fazer uma prestação de serviço, né? Ou compra um bem ou um produto. Então, faz-se um processo de licitação ou não, vai depender da situação, e executa o empenho. O empenho é o compromisso legal de contrato, porque ele tem validade de contrato, que o ente federativo, se receber o serviço ou bem ou produto,
vai efetivar o pagamento para quem prestou o serviço, para quem de direito. Muito bem, então essa é a primeira fase, empenho. A liquidação é quando essa empresa, vamos dar um exemplo de uma empresa que foi contratada para fazer uma prestação de serviço, entrega o serviço, entrega a nota fiscal do serviço. E quando o ente federativo recebe essa nota fiscal, ele vai vai bater um carimbo dizendo que recebeu o serviço. E quando ele recebe o serviço com a nota fiscal e todas as certidões negativas daquela empresa, ele está pronto para efetivar o pagamento. Então, ele faz a segunda fase do processo de despesa, que é o processo de liquidação. E quando faz o processo de liquidação, esse processo vai para o setor financeiro efetivar o pagamento. Mas se a empresa até dia 31 de dezembro não entregou o serviço ainda e esse processo de despesa estava só empenhado, esse empenho vai ser inscrito em restos a pagar para ser efetivado o pagamento no ano que vem, no ano seguinte. Mas vocês concordam que quando se faz o processo de empenho, esse empenho no dia 31 de dezembro tem que ter a cobertura financeira para efetivar o pagamento? Porque se não tiver, o ano seguinte, quando for fazer esse pagamento desse restos a pagar, vai ter que utilizar da receita do ano seguinte. E isso compromete o orçamento do ano seguinte. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que no último ano de mandato, restos a pagar tem que ter cobertura financeira. Então, vejam bem, ela regulamenta que no último ano de mandato tem que ter cobertura financeira. Ela não regulamenta nos 3 exercícios anteriores. E isso deixa uma dúvida para quem vai tomar a decisão no momento de inscrever restos a pagar, com ou sem cobertura financeira. Mas os princípios administrativos, que são as 11 decisões para uma gestão eficaz, é que vão fazer a diferença para que esse gestor realmente tome as decisões assertivas em relação a restos a pagar. E eu estou aqui para mostrar para vocês a importância de aliar a parte legal, né, de um processo de execução de inscrição de restos a pagar aos princípios administrativos. E aquele gestor que não utiliza esses princípios administrativos, com certeza vai ter problemas no final do seu mandato, porque provavelmente ele vai deixar os 3 anos anteriores com inscrição de restos a pagar sem cobertura financeira e o último ano de mandato dele vai ser só para pagar restos a pagar, certo? E provavelmente ele não vai conseguir inscrever, se ele tiver, restos a pagar com cobertura financeira, porque todo o último ano de mandato dele está comprometido com uma dívida de curto prazo que ele fez nos 3 exercícios anteriores. Muito bem, então vamos lá. Respondida a pergunta, né? Identificada a necessidade de se aliar a parte legal com os princípios administrativos, nós temos que entender que ter a ferramenta, que são as leis que regulamentam as ações, é simples. É só entrar no Google, pesquisar a lei, saber qual artigo que regulamenta e pronto. É simples. Agora, tomar a decisão no processo de gestão não é fácil. Não é fácil. Lembrando que todas essas decisões, essas 11 decisões que eu vou colocar aqui para vocês, elas são decisões que antecedem o processo de inscrição de restos a pagar, certo? Então vamos lá.
Inclusive, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela autoriza estorno de empenho que não tenha cobertura financeira para ser inscrito em restos a pagar no último ano de mandato ou em qualquer ano, certo? Mas a Lei 10.028, ela tem punições para o descumprimento desse artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, todo gestor que não tiver cobertura financeira para inscrever um empenho em restos a pagar, tem que estornar esse empenho. Senão, ele pode ser punido de acordo com o que regulamenta a Lei 10.028. Se isso for colocado ao pé da letra, sem as 11 decisões, para que o gestor possa realmente tomar uma decisão eficaz, o gestor no final do ano pode ter problemas futuros, certo? Que vai comprometer a gestão dele. Muito bem. Então, existem 2 passos mágicos para poder tomar uma decisão de gestão eficaz. O primeiro passo é entender como aliar a regulamentação legal às ações. Ao segundo passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é entender como as ações dependem dos princípios administrativos para se tomar uma decisão assertiva. Então, esses são os 2 passos mágicos. Primeiro é entender que tem uma lei para você tomar uma ação. E o segundo é entender que para você tomar uma decisão, você tem que ter os princípios administrativos. Se esses 2 passos mágicos forem aliados, o gestor vai fazer uma gestão eficaz. Então, decisão para uma gestão eficaz, que tem um gestor público, deve levar em consideração, nesse caso, quais são os princípios administrativos que vão dar suporte ao gestor na tomada de decisão? Vamos lá. Vou mostrar as 11 decisões. A primeira decisão. Lembrando que todas as decisões antecedem o processo de inscrição de restos a pagar. Então, vamos lá. Primeira decisão. Elaborar os instrumentos de planejamento de forma eficiente e eficaz. O que significa isso? Significa que todo exercício financeiro, todo ano, civil que coincide com o exercício financeiro, o gestor tem que elaborar os instrumentos de planejamento. Se ele estiver no seu primeiro ano de mandato, ele vai ter que elaborar os 4 instrumentos de planejamento: Plano Plurianual, Lei de Diretriz Orçamentária e Lei Orçamentária Anual, para que esses 3 instrumentos possam avigorar para o exercício seguinte. E no exercício que ele assume a sua gestão, ele recebe do gestor anterior essas 3 leis prontas: Plano Plurianual, Lei de Diretriz Orçamentária e Lei Orçamentária Anual, que foi feita pelo seu antecessor. Muito bem. Só que todo exercício financeiro, com exceção do primeiro, vai ter que ser elaborado uma Lei de Diretriz Orçamentária e uma Lei Orçamentária Anual. Beleza. Se esses instrumentos de planejamento forem elaborados de forma eficiente e eficaz, de acordo com o que realmente aquele ente federativo precisa fazer para resolver, solucionar os problemas daquele município ou daquele estado ou de um país, realmente o processo já começa a ser feito
para que no final do mandato dele ele não tenha problemas. Então, a primeira coisa é realmente definir objetivos em relação à solução de problemas, definir objetivos em relação à qualidade de vida daquele ente federativo, transformar em programas de governo e colocar em prática, certo? Realmente fazer com que essa lei seja elaborada pelo Poder Executivo, aprovada pelo Poder Legislativo e colocada em prática, certo? E executada, de acordo com o que realmente foi planejado. Segunda decisão: elaborar a programação financeira considerando a sazonalidade da receita pública. Bom, primeiro, o que é programação financeira? De acordo com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, da LOA, tem que se publicar a programação financeira, onde a programação financeira, ela divide o orçamento em 12 partes, que são correspondentes a 12 meses. Mas essa programação financeira, ela tem que respeitar a sazonalidade da receita. Quer dizer, existem meses que o ente federativo, ele tem uma receita maior, outros meses ele tem receita menor. E essa programação financeira tem que respeitar essa sazonalidade. Inclusive, todos devem entender que o orçamento LOA é diferente do financeiro. A LOA, ela faz uma previsão de receita e fixa uma despesa com equilíbrio fiscal, de acordo com a receita prevista. Faz a fixação da despesa e tem que ter equilíbrio fiscal, quer dizer, esses dois valores devem ser iguais. Muito bem, de acordo com a previsão da receita, faz uma programação financeira, que é o que realmente vai ocorrer em relação ao registro da receita. E esse registro da receita é que tem que dar o respaldo para o processo de execução da despesa. Então, entendam, receita prevista e despesa fixada é orçamento. E a programação financeira, ela tem que ter foco em dividir esses valores de previsão de receita em 12 partes, respeitando a sazonalidade da receita e considerar os registros da receita, que vão dar suporte para executar de fato a despesa. Então, se o gestor faz uma programação financeira de acordo com esses princípios, né, em relação a fazer realmente uma programação financeira, perfeito. Agora, tem que entender que muitos gestores simplesmente para cumprir a lei pegam o orçamento, divide em 12 partes iguais e executa isso daí. Para inglês ver, né? Só para cumprir a lei. Então, esse gestor provavelmente vai ter problemas de gestão no seu último ano de mandato, no momento em que ele for inscrever restos a pagar, certo? Então, terceira decisão: controlar a execução da receita e a programação financeira da despesa. Então, esse controle em relação a tudo que foi previsto de receita e o que foi realmente registrado como receita, quer dizer, aquilo que realmente caiu de dinheiro no banco, na conta única daquele ente federativo, tem que haver um controle para
a execução da programação financeira. Onde a programação financeira, na verdade, ela é orçamentária, quando divide o orçamento em 12 partes, e ela é financeira, quando ela faz o controle em relação ao registro da receita e dá suporte para a execução da despesa. Se essa ação, se essa decisão de se fazer esse controle realmente for efetivo, o processo de gestão vai ficando cada vez mais simples, mais fácil, porque realmente ele está sendo feito de acordo com os princípios administrativos, que é controlar a execução da receita e a programação financeira da despesa. Outro. O quarto. Identificar os empenhos que realmente podem e devem ser estornados antes da inscrição da despesa em restos a pagar. Então, vejam bem, essa quarta decisão, ela tem muito a ver com a terceira decisão. Por quê? Porque no momento em que se fez um empenho, se comprometeu em efetivar um pagamento futuro, a partir do momento em que um empresário faz uma prestação de serviço ou entrega um bem ou um produto para o ente federativo, certo? Mas no momento em que se vai estornar esse empenho, para não inscrever ele em restos a pagar, porque ele não tem cobertura financeira, isso vai ter consequências. Olha só, a lei de responsabilidade fiscal, ela determina que todo empenho que não tiver cobertura financeira deve ser estornado. É o que a lei determina. Agora, o gestor, para tomar essa decisão, ele tem que saber quais as consequências dessa ação. Então, para que ele tome uma decisão assertiva, ele tem que antes vir fazendo todo o controle do que entrou de receita em relação à programação financeira, se realmente vai ter dinheiro financeiro para efetivar aquela despesa. Essa é a decisão terceira. E a decisão quarta está aliada à decisão terceira. Por quê? Porque no momento em que ele vai fazer o estorno desse empenho, para não ser punido pela Lei 10.028, que se levado ao pé da letra, né, ele vai gerar um problema social. Mas se ele não fizer, porque ele não tomou decisão antes, ele pode ser punido pela Lei 10.028. Então, são decisões que não são fáceis. Colocá-la em prática é simples. Tomar a decisão não é fácil. Então, o que é simples, ele não é fácil. Mas nós temos que entender que a decisão 5, ela está aliada à decisão 4. Olha só o que diz a decisão 5. Qual o impacto social, pessoa física e jurídica, da decisão de se tornar os empenhos sem cobertura financeira para inscrever em restos a pagar? Qual é? Qual é o impacto social? Então, o gestor, antes de estornar esse empenho, que não tem cobertura financeira, porque não houve um controle anterior, porque não foi feita uma programação financeira adequada, porque não foi feito uma LOA de acordo com aquilo que realmente se objetiva fazer, gera a situação 5, que é, tem que estornar os empenhos, não tem cobertura financeira,
eu tenho que tomar essa decisão, porque as decisões anteriores eu não tomei. Eu não fiz tudo o que determina de fato. Eu fiz o que determina de fato a lei, mas não de acordo com os princípios administrativos. Então, quais são os impactos sociais? Vamos lá. Se o gestor vai ter que se tornar um empenho, que esse empenho ele é para uma prestação. Não, vamos pegar um exemplo assim, prático. Vamos supor que o gestor ele contratou a compra de papel A4, material de consumo, certo? E é uma quantidade grande de papel A4, certo? E o empresário que vai fornecer esse papel A4 para essa prefeitura, ele comprou esse papel A4 de outro estado, de um fornecedor de outro estado. Esse fornecedor colocou esse papel A4 em um caminhão e esse, não que seja um caminhão de papel A4, mas ele está vindo em um caminhão e ele está vindo. Muito bem. E aí o gestor tem que tomar a decisão 4 e se tornar o empenho para não inscrever em reza a pagar porque não tem cobertura financeira. Aí ele liga para o empresário, né? Um funcionário liga para o empresário dizendo que o empenho vai ser estornado. Veja bem, qual é o impacto social disso, dessa decisão? Primeiro, o empresário, se ele for cardíaco e a empresa dele for pequena, ele pode ter um piripaque ali e morrer, né? Por quê? Porque ele sabe quais são os impactos sociais que isso vai gerar para a empresa dele. Quais são esses impactos sociais, Cleudinise? É só se tornar um empenho. Quais são esses impactos sociais? Olha só. Primeiro, o empresário já comprou o papel. Ele já se comprometeu com o fornecedor. O papel está vindo num caminhão. Não tem como devolver. Não tem como voltar. Esse papel vai chegar e é muito papel. Aonde esse empresário vai guardar esse papel? Ele vai ter que contratar um container, porque tem que guardar num lugar onde não tenha umidade. Porque senão o papel estraga, a quantidade é grande. Então ele já começa a ter despesa. Ele vai ter que contratar um container, ele vai ter que arrumar alguém para cuidar desse papel. E o dinheiro para pagar o fornecedor, ele tem? Não, ele não tem esse capital de giro. Ele precisa receber do Estado pela prestação de serviço que ele está fazendo para poder pagar o fornecedor. Ele comprou a prazo. Daqui 30 dias vence a promissória do papel que ele comprou. E como que ele vai pagar? Se tornou um empenho. Se a prefeitura não quer mais o papel. Porque a prefeitura não vai ter dinheiro para inscrever em restos a pagar esse fornecimento de papel. Bom, o empresário vai ter que fazer um empréstimo. Muito bem, ele faz o empréstimo. Só que toda vez que o empresário faz um empréstimo, ele paga juros. Segunda despesa. Terceira, na verdade, né? Porque ele contratou o container, ele contratou a pessoa e agora vai ter que pagar juros, né? Do empréstimo que ele fez. Certo? Se ele não conseguir fazer esse empréstimo, Cleudinise, às vezes ele não tem condições, a empresa dele não tem o suporte de contrapartida para fazer um empréstimo nesse volume. Bom, ele vai ter que deixar de pagar a folha de pagamento, o 13º, vender o carro dele por um preço menor, ele vai ter que dar um jeito. E isso é estresse social, é problema social que um ente federativo está gerando para a sociedade. Como assim? Acontece que as prefeituras, os estados existem para quê? Para solucionar problemas e ela está gerando problemas. Inclusive, pode estar matando a galinha dos ovos de ouro. Galinha dos ovos de ouro? É. Esse empresário, ele gera emprego e renda, porque ele emprega pessoas, ele paga impostos, ele recebe o ICMS das pessoas que compram dele e repassa para o Estado. Então, ele gera recursos.
Isso é a galinha dos ovos de ouro. Muito bem, então a decisão 5 é problema. Problema que pode estar sendo gerado para a sociedade, certo? Vamos para a decisão 6. Qual o impacto da credibilidade do contribuinte perante o Estado, perante a prefeitura ou perante a União, quando acontece um fato desse? Qual é o impacto da credibilidade? Se for um município, é muito pior, porque todo mundo conhece todo mundo. Se for Estado, também é ruim. Se for União, também é ruim. Certo? Porque a credibilidade daquele empresário perante aquele ente federativo acabou. E ele provavelmente não vai querer mais prestar serviço para o Estado. E ele vai chamar o Estado de quê? Qual a palavra? Então, essa mesmo que vocês pensaram aí. É essa palavra. Certo? Ele comprou e não pagou. Certo? E ainda gerou um problema social. Por quê? Porque todas as decisões anteriores não foram tomadas. Agora, a decisão 7ª. Qual o impacto ético do Estado para com o contribuinte? Qual é a ética que esse ente federativo... Ah, Cleodenice, mas você está falando um ente federativo, mas foi uma pessoa específica de um órgão, um gestor de um órgão, um secretário, ou às vezes não foi nem o secretário, foram as pessoas que não executaram direito à execução do orçamento e tal. Não importa. Não importa. É conhecimento. Tem que ter conhecimento, tem que ser responsável pelas ações. E saber que essas decisões impactam, né, o processo de gestão eficaz. Então, o oitavo. Qual o impacto financeiro para o próximo exercício? Bom, considerando que esse ente federativo não está no último ano de mandato, certo? Ele está no primeiro, ou no segundo, ou no terceiro, da qual não existe lei que obriga que restos a pagar tem que ter cobertura financeira, né? Qual o impacto financeiro para os exercícios seguintes se todo restos a pagar que for inscrito não tiver cobertura financeira? Considerando o primeiro exercício financeiro, o segundo e o terceiro. Pois é, ele está gerando déficit no primeiro, que se transforma numa dívida de curto prazo. Ele está gerando déficit no segundo, que está gerando uma dívida de curto prazo. Ele está gerando déficit no terceiro, que também é uma dívida de curto prazo, e que juntando tudo isso, no último ano de mandato, todos esses restos a pagar, que o saldo deles está sendo acompanhado ano a ano, vão ter que ser pagos no último ano de mandato. Então, isso vai comprometer o último ano de mandato? Com certeza. Certo? Com certeza. Né? O 9º. Qual o impacto se houve um acúmulo de restos a pagar sem cobertura financeira nos 3 primeiros exercícios? Simplesmente, o gestor, no último ano de mandato, vai passar o exercício inteiro pagando restos a pagar dos 3 exercícios anteriores. Provavelmente ele não vai executar nenhuma ação nova. E pode ainda ocorrer que ele não consiga nem pagar despesa operacional. E se ele pagar despesa operacional, pode faltar dinheiro para cobrir todos os restos a pagar que ficaram de exercícios anteriores. Essa é a consequência. 10ª decisão. O gestor, ele tem que fazer uma análise. No penúltimo ano de mandato, se houve acúmulo
de restos a pagar sem cobertura financeira nos 3 primeiros exercícios da sua gestão, como o gestor vai executar a LOA do último ano de mandato, considerando que o volume de dívida de curto prazo, que deverá ser paga no último ano de mandato, até o último dia, né, do seu mandato. Como que ele analisou isso? Ele tem que fazer essa análise. No último ano de mandato, ele tem que ter todos os restos a pagar com cobertura financeira. No penúltimo ano de mandato, no momento em que ele está elaborando a lei orçamentária anual, ele já tem que fazer uma análise de todo o restos a pagar que já está inscrito. Por que ele tem que fazer isso? Porque ele tem que saber que se ele tem todo esse restos a pagar sem cobertura financeira, ele tem que tomar uma atitude em relação à LOA do último ano de mandato. E qual é a atitude que ele tem que tomar? É a decisão 11. Considerando que a Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, a Lei Orçamentária Anual, para vigorar no último ano de mandato, é elaborada e aprovada no exercício financeiro anterior. Para o último ano de mandato, foi considerado um superávit orçamentário para o pagamento dos restos a pagar sem cobertura financeira gerados no exercício anteriores? É uma decisão que tem que ser tomada. E tudo isso antecede a inscrição do restos a pagar no último ano de mandato. Olha só, mas Cleodenise, o que é superávit orçamentário? Quando um ente federativo ele precisa efetivar o pagamento de uma dívida e ele sabe que é importante pagar essa dívida, temos que considerar que todo o restos a pagar que ficaram inscritos sem cobertura financeira, eles são dívidas de curto prazo. Então, no momento em que vai se elaborar o orçamento do ano que antecede o último ano de mandato, o gestor ele tem que fazer um superávit financeiro. O que é isso? Ele tem que dizer assim, na LDO, que, vou pôr um percentual aqui, 20% do orçamento do exercício de 2020 vai ser superávit orçamentário. Quer dizer, ele vai ficar sem ter nenhum compromisso com o pagamento de nenhuma despesa de obrigação operacional de nada para esses 20%. Onde esses 20%, que é um superávit, uma sobra de orçamento, teoricamente, no momento em que o registro dessa receita for sendo executado, ele vai utilizar esse valor para efetivar os pagamentos de restos a pagar sem cobertura financeira que ficaram dos exercícios anteriores. Certo? Então, é muito importante que um gestor ele tenha consciência dessas 11 decisões para que no último ano de mandato ele consiga inscrever todos os seus restos a pagar com cobertura financeira. Se um gestor colocar todas essas 11 decisões em prática, eu garanto que ele fará um mandato excepcional. Mas para isso, toda a sua equipe tem que ter conhecimento sobre as leis que regulamentam o orçamento. Mas eles também têm que ter, aliado ao conhecimento de todas essas leis,
todos os princípios administrativos de cada área específica. Aqui nós estamos falando de uma área específica, que é a inscrição de restos a pagar. Quantas áreas específicas existem num processo de decisão de um gestor na tomada de decisão? Muitos. E o conhecimento faz a diferença nesse processo de gestão. Por quê? Dá um respaldo para que o gestor possa tomar decisão sem estresse, sem sofrimento, sem dor. Principalmente do pessoal que executa esse processo, né, de execução do registro da receita e do registro da despesa, né? E também o processo de fazer a construção das leis orçamentárias, que são os instrumentos, né, de planejamento, assim como a programação financeira. Se existe o conhecimento, toda a sua equipe não vai ter dor. No final do mandato dele, não vai ter nenhum processo de sanção ou punição pelo descumprimento da lei, certo? Então, essa aula é para que vocês possam entender a importância da legalidade que regulamenta as ações de um gestor, mas aliado a isso, todos os princípios da administração pública, que vão dar o respaldo da decisão para esse gestor realmente fazer a sua gestão com eficiência, com qualidade de vida, tanto para os seus funcionários quanto para a sua comunidade. Então, pessoal, esse é mais um conteúdo que nós temos no nosso canal. Se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, se inscreva no nosso canal, dá um joinha, porque o YouTube vai entender que é um assunto relevante e vai distribuir para outras pessoas que também têm interesse nesse assunto. Acione o sininho, porque toda vez que nós tivermos conteúdo novo, você vai receber. Então, que esse conteúdo realmente faça a diferença para a sua evolução profissional, para o seu crescimento profissional, para o seu passo além daquilo que você já é hoje. Muita gratidão.